Eu, inicialmente, quero saudar o aniversário do Exército Brasileiro. Ontem foi o dia do Exército e nós estivemos juntos, a senadora Ana Amélia e eu, participando das festividades. Tive a honra de receber a maior condecoração do Exército Brasileiro, que aproveito para agradecer essa primazia, essa honra, esse estímulo, porque trata-se de um estímulo num momento crucial da vida brasileira, em que nos encontramos desestimulados diante dos acontecimentos que sacodem a política nacional, e uma manifestação dessa natureza certamente nos estimula demais. E por isso agradeço, sensibilizado, essa homenagem que modestamente recebi no dia de ontem, e lá tive a honra de estar ao lado da senadora Ana Amélia. Mas esta ocasião me faz lembrar de uma questão fundamental para as instituições públicas: a confiança da população. E uma pesquisa realizada no ano passado pelo jornal Estado de São Paulo mostra que as Forças Armadas possuem 59% no topo, em primeiro lugar, em matéria de confiança da população do país. Em seguida, a Igreja Católica com 57%, enquanto os políticos ocupam, evidentemente, um lugar de desvantagem com apenas 7%. A Presidência da República, 11%, o Congresso Nacional, 10%, os partidos políticos, 7%, e as Forças Armadas, 59%. Isso revela credibilidade, respeitabilidade, confiança da população numa instituição essencial na história do nosso país. Eu concedo a parte à senadora Ana Amélia com prazer. Senador Álvaro, olha, meus cumprimentos por essa pesquisa. Veja os 7% dos partidos políticos na hora que se quer fazer lista fechada. Quer dizer, nós vamos sempre na contramão do que a sociedade espera de nós. Então, eu sou totalmente contrária à lista fechada, que é a proposta nesta reforma eleitoral e que não expressa a vontade do eleitor, mas a vontade da liderança partidária. O eleitor olha para o senhor e escolhe Álvaro Dias, ele vota, aliás, campeão de votos lá no Paraná, para o Senado. Obrigado. Por quê? Porque ele acompanhou no seu trabalho, no seu mandato anterior, e acompanhou e viu a sua atuação parlamentar. E renovou os votos muito mais ainda, porque eu recebi um eleitor que não votou em mim e disse: eu não votei na senhora em 2010, mas se a senhora for candidata ao Senado em 2018, eu votarei. Então, essa atitude do eleitor tem que ser respeitada. Não vai ser o cacique do partido que vai dizer. Mas eu queria também referir, senador Álvaro Dias, de uma parte da área das Forças Armadas que nós não falamos. Na Lava Jato, um depoimento que houve envolvendo o submarino, que foi encomendado a uma construtora, uma empresa para a contratação, foi expresso, dito nos delatores, que nenhum militar estava envolvido na corrupção da Marinha. Isso foi um dado relevante também. E mais ainda, o papel das Forças Armadas na questão institucional, na defesa da Constituição, nenhum atalho fora da Constituição, a palavra do comandante do Exército, mas, sobretudo, alguns projetos que têm uma importância estratégica para o país de desenvolvimento extraordinários, como o CISFRON, o sistema de fronteira que nós temos, e outros dos blindados, que o Rio Grande do Sul tem fábricas em Santa Maria, ou outros projetos na área de defesa. A área de defesa, por que os Estados Unidos são um país desenvolvido como é? Porque a área de defesa nos Estados Unidos é a prioridade, talvez uma das de número 1. E nós temos que dar também e enxergar o Exército e a Marinha e a Aeronáutica como fontes de inovação tecnológica. E este país poderá sair do barro, ter um desenvolvimento econômico maior,
com o apoio orçamentário para esses projetos, CISFRON, todos os outros projetos que nós estamos em andamento, fabricando, inclusive, aviões extraordinariamente avançados tecnologicamente, que estão sendo comprados por países desenvolvidos, como aqueles produzidos pela Embraer Defesa. Então, temos tudo, senador, e parabéns por essa pesquisa que Vossa Excelência está divulgando. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. É sempre uma alegria ouvi-la. Eu gostaria de dizer que exatamente a solenidade de ontem nos inspirou a trazer esse tema da confiança da população nas instituições. E vamos buscar lá na obra os Analectos, conhecida como a coletânea das palavras e feitos do grande pensador chinês Confúcio, que influenciou e influencia significativamente a cultura de países como China e Japão. Lá nós encontramos o seguinte pensamento: quando a conduta pessoal de um príncipe está correta, seu governo é eficaz, sem a emissão de ordens. Se sua conduta pessoal não é correta, pode emitir ordens, mas elas não serão seguidas. Creio que traduz bem o estado de coisas que vivenciamos no Brasil. Os príncipes não estão corretos. A conduta pessoal dos príncipes, entre aspas, não foi conduta capaz de conquistar confiança da população brasileira. E sem credibilidade, nenhum projeto de governo haverá de obter sucesso. A palavra confiança ou a palavra credibilidade é essencial na vida de quem governa. E, lastimavelmente, nós vivemos um tempo de descrença generalizada que assalta as instituições públicas brasileiras. É por esta razão que nós não nos conformamos quando ouvimos ataques intempestivos a instituições públicas que estão recuperando credibilidade nessa fase de transição para o futuro do nosso país, como ouvimos no dia de hoje. Ataques a procuradores que constituem a força-tarefa da Operação Lava Jato na cidade de Curitiba, em razão de terem eles se manifestado contrariamente ao projeto que diz respeito ao abuso de autoridade. Chegaram a afirmar hoje que a força-tarefa da Operação Lava Jato joga a população brasileira contra o Congresso. Isto é inverossímil. O que joga a população brasileira contra o Congresso é a corrupção, é esse mar de lama exposto aos olhos da nação. Este mar de lama, sim, joga o povo brasileiro contra o Congresso Nacional. Aqueles que integram o Ministério Público, circunstancialmente exercendo essa função histórica na força-tarefa da Operação Lava Jato, como Deltan Delagnol e os seus colegas de missão, estes honram a população brasileira e devem ser defendidos, mesmo que eventualmente possam cometer equívocos, já que a perfeição não tem relação com o ser humano. Não há como exigir perfeição, mas o que ocorre é que estão reabilitando as esperanças do povo brasileiro no futuro desse país. E por isso merecem aplausos, e nós devemos o ato da valorização, da defesa, da valorização, do estímulo, para que possam prosseguir superando todos esses obstáculos interpostos à frente de quem quer promover a limpeza, que é uma exigência da população brasileira. Em relação ao projeto que diz respeito ao abuso de autoridade,
Quando se trata dessa matéria, muitas vezes fica a impressão de que não temos legislação a respeito do abuso de autoridade, e ela existe. E vejo-a como suficiente para a interpelação de autoridades diante daquilo que se possa considerar abuso de autoridade. Mas não tenho visto aqueles que são investigados hoje na esteira da Operação Lava Jato ou outras operações policiais, não tenho visto ninguém recorrendo à legislação vigente de abuso de autoridade para responsabilizar agentes públicos por eventuais abusos. Já afirmei várias vezes que é claro que nós admitimos o debate sobre abuso de autoridade, que consideramos importante aprimorar a legislação, embora eu acredite que nem sempre não é legislação que falta. Temos legislação suficiente para a responsabilização civil e criminal de marginais que muitas vezes permanecem impunes. Mas a legislação vigente é suficiente. De qualquer modo, a realidade social é mutante e nós defendemos, sim, o aprimoramento da legislação, especialmente nesta oportunidade da legislação penal, uma vez que este é o momento fundamental do combate à corrupção no país. Mas em relação ao projeto do abuso de autoridade, eu tenho afirmado desde o primeiro momento, mesmo antes de conhecê-lo, que não considerava ser a oportunidade adequada, porque nesse ambiente de revanchismo, de provocação, de nervosismo exposto, de tensões inevitáveis, de confronto entre instituições, esse não é o cenário adequado para a produção de uma boa legislação. Certamente não se produz boa legislação neste ambiente. Não vou discutir questões técnicas relativas ao projeto em debate na Comissão de Justiça nesse momento, mas o considero, inclusive, inconstitucional. E já estou prevendo a hipótese de que ele chegará ao Supremo Tribunal Federal se for aprovado no Congresso Nacional. Mas vamos debater esse assunto no momento adequado. Queria, nesta hora, apenas manifestar a minha solidariedade àqueles que foram atacados, a meu ver, indevidamente, por exercerem essa função histórica que estão exercendo à frente da força-tarefa da Operação Lava Jato lá em Curitiba. Mas aproveito, senhor presidente, o que resta do meu tempo para abordar uma questão que é paranaense, mas que é nacional, a respeito da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, uma universidade criada em 2010, naquele momento em que o governo do presidente Lula procurava até idealizar determinados puxadinhos no setor universitário do país para engordar as estatísticas do ensino superior. Mas puxadinhos desastrados, né? Containers com 300 alunos e professores abandonados no interior do país. Neste caso, a UNILA, que foi criada pelo ex-presidente Lula e cujas atividades letivas foram iniciadas com uma aula magna ministrada pelo ex-presidente, é uma instituição de ensino sediada na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, e que se distancia enormemente do desejo de uma nova Universidade Federal para o Paraná, reivindicação legítima dos paranaenses. Desde sua criação,
a UNILA está envolta em suspeitas de direcionamento do seu conteúdo acadêmico a teses, conteúdos esdrúxulos. Oferece disciplinas estranhas, atípicas às grades curriculares de qualquer outra universidade. Exemplos: o curso de filosofia apresenta uma disciplina intitulada Descolonização Epistêmica. Será que a descolonização epistêmica deve ser discutida agora no Brasil, nesse momento de grandes dificuldades? O curso de História oferece a disciplina América, Colonização e Resistência. Aliás, Colonialidade e Resistência. São conteúdos, no mínimo, surreais. A busca da vertente multicultural pela UNILA é seletiva. Revela ostensivamente o viés bolivariano da instituição de ensino. São inúmeros convênios de colaboração acadêmica firmados com a Venezuela e Equador. Intercâmbio de professores e pesquisas, além de atividades conjuntas com a UNASUR, União das Nações Sul-Americanas. Professores cubanos, professores venezuelanos, enfim, uma universidade estranha aos interesses do povo brasileiro. Nós fizemos um pedido de informações ao ministro da Educação. Recebemos, depois de muito tempo, algumas informações insuficientes, mas eu as revelo aqui. Dos 2.722 alunos ativos em curso de graduação, 1/3, ou seja, 982 são estrangeiros. No início, na implantação dessa instituição, asseverou-se que países estrangeiros participariam também financeiramente com o custeio desta universidade. Mas até hoje não há um centavo estrangeiro investido nessa instituição. A doutrinação ideológica na linha de formação de uma sociedade bolivariana não pode nortear uma universidade federal custeada pelos contribuintes brasileiros. A resposta ao requerimento, com base na Lei de Informações, no tocante à questão do financiamento, foi atendida parcialmente. É que só foram prestadas as informações solicitadas sobre o custo aluno da graduação. Portanto, quem paga impostos e banca esta instituição não tem o direito de saber quanto custa, qual é o investimento que se faz para que cada aluno possa estudar. Relativamente à pós-graduação, o requisitado informa sobre a indisponibilidade de indicadores específicos. A Itaipu Binacional foi a doadora do terreno e do projeto executivo do prédio para abrigar a universidade. Senador Dário Berger, é mais um elefante branco a ser fotografado. Está lá o elefante branco. A TV mostrou um elefante branco aqui em Brasília, do nosso senador Hélio, lá na Ceilândia. Um maravilhoso elefante branco, fruto da irresponsabilidade e da corrupção. Aqui há outro elefante branco. A obra está paralisada há muitos meses, o que obrigou que as instalações dessa universidade estejam sediadas em prédios particulares alugados, se transformando, portanto, em um elefante branco, um projeto faraônico que engrossa as estatísticas das obras públicas inacabadas do governo. É preciso verificar o que houve lá. Superfaturamento, com certeza, o que determinou a paralisação das obras. E o governo gasta mais o dinheiro público com aluguel de outros prédios para abrigar os estudantes. É claro que o Paraná mereceria uma instituição voltada para a formação acadêmica, desprovida
desprovida desse viés ideológicos, com uma grade curricular em sintonia com as grandes universidades do mundo. Mas não é o que se verifica lá. Bom, mudou o governo, né? Ou não mudou? Pelo menos o ministro da Educação integrava um partido de oposição ao governo do PT. Na minha visão, não mudou o governo, é uma continuidade. É o mesmo governo. É o mesmo governo que conquistou mais alguns partidos para a base aliada. Mas, de qualquer forma, cabe ao novo ministro uma ação urgente em relação ao UNILA. Como senador do Paraná, tenho a obrigação de trazer esta denúncia à tribuna do Senado Federal. E cabe ao ministro da Educação adotar providências para evitar mal maior. Nós estamos abrigando estudantes estrangeiros de vários países da América Latina. São 982. Os professores contratados são também, em parte, estrangeiros, de outros países. E há esse viés ideológico denunciado reiteradamente, e não é de hoje. Creio que até demorei para chegar a esta tribuna, porque aguardava uma resposta do Ministério da Educação. Então, eu reitero a cobrança. É preciso que o ministro da Educação e que o presidente da República, o governo, enfim, responda a esta denúncia. Lá há um elefante branco, um monumental elefante branco. É preciso esclarecer o que houve lá, porque a obra está paralisada. E é preciso também informar a população do Paraná e do país sobre essas denúncias de que lá se constituiu um aparelho ideológico, um aparelho com orientação ideológica definida para orientar a juventude que lá procura estudar. Portanto, senhor presidente, era esta denúncia com este pedido de providências da parte do Ministério da Educação. Muito obrigado.